na minha formação em educação física, eu tive uma disciplina chamada Educação Física Adaptada. Você também teve essa disciplina? Sim. Eu sou professora de Educação Física e eu estou na graduação e eu tenho uma crítica muito grande a essa disciplina, porque a gente não tem que pensar na pessoa com deficiência como um conteúdo. A gente tem que pensar que a educação física é feita para todas as pessoas, a todos os momentos, e todas as professoras e todos os professores devem ter essa noção de singularidade e adaptar as suas aulas para todas as pessoas. Todas as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz a faculdade, eu tive essa disciplina no último ano. O último ano eu estava quase com os 2 pés fora. Aparece essa disciplina, o meu professor era deficiente. Então, até então, eu só tinha tido professores e professoras com o biotipo da educação física, do fitness. Então, meu olho se acostumou. Eu não sou do fitness, não tenho nada contra, mas existe o corpo do fitness. Então, todo mundo era do fitness. No último ano, aparece um professor com deficiência. A gente vai se acostumando a olhar, aí, sabe o jogo dos 7 erros? Quando ele entrou, eu falei, nossa, ele é professor. Eu falei, nossa, ele é deficiente. Olha o meu modelo mental. Olha o meu modelo mental. Ele vai falar de atividade adaptada. Falei, quando eu vi qual era o conteúdo, eu falei, gente, não tem nada a ver. Porque eu trabalhava... que está fazendo aqui? Entendeu? Né? Eu trabalhava com dança, mas dança para espetáculo. Esse professor foi um dos mais marcantes na minha vida, porque ele fez um festival e colocou dentro da faculdade mais de 500 pessoas com deficiência. E colocou a gente para trabalhar com as pessoas. E no último bimestre, penúltimo bimestre, é quando você mais precisava de nota. Ele muito bom, professor. Muito bom, professor. O professor marca na nossa vida em todos os sentidos, professora também. Então, eu tive um contato que me traumatizou um pouco, porque eu olhava para as pessoas com deficiência e eu só via o que eles não podiam fazer. Meu olho era treinado, eu não tenho vergonha de dizer para vocês, meu olho era treinado para isso. Saí da faculdade sabendo que eu não queria trabalhar com esse público. E não porque eu achava que eles eram incompetentes. Eu não me achava capacitada para tal. É importante dizer isso. A vida seguiu, depois de uns 8 anos, eu tive uma outra oportunidade num convite de uma instituição para fazer uma aula. Eu tentei fugir de todo jeito, mas quem me convidou era muito meu amigo. Quando é amigo a gente faz, a gente é parceiro para a vida toda. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, eu olhei, eu só vi novamente o que eles não podiam fazer. Eu fiz alguma coisa, terminei, fui embora para casa, eu não me senti bem. A vida seguiu, eu deixei a sala aberta e eu vou dizer para vocês isso. Quando você fecha a porta da sala, você tem controle quem entra. Isso é uma coisa muito filosófica para mim. Quando você deixa a porta aberta, todas as pessoas e qualquer pessoa pode entrar. E você tem que lidar com o inusitado. Então, aconteceu isso numa aula minha na Universidade Metodista, onde eu tive o prazer de trabalhar 21 anos, estudar e trabalhar. Abriu uma aula dentro de um projeto Vida, de um professor sensacional, Dumas. Vai ter aula para pessoa com deficiência, mas essa aula é projeto de extensão para alunos de educação física e para fisioterapia. Não veio nenhum deficiente, pessoa com deficiente, não veio. Na primeira aula. Então, a segunda eu baixei a arma, assim, o que significa? Meu corpo ficou livre. No primeiro eu estava mais ativa. Tá tudo certo. A porta estava aberta, não apareceu ninguém. Na segunda eu falei, vou dar aula para quem está aqui. Quando eu comecei a dar minha aula, eu escutei, e aí, essa questão sensorial. Eu escutei um som que era diferente de passo. Eu olhei na porta, e a porta estava aberta. Entrou e atravessou a porta em minha vida, Felipe Quarteiro. E que eu respeito demais e honrando nesse momento Felipe Quarteiro na minha vida. Ele entrou com uma simpatia numa cadeira de rodas. Ele falou, quem é a professora Rose? Naquele momento eu não queria ser a professora Rose. Aí eu não tinha o que fazer, eu olhei assim, falei, sou eu. Ele falou, eu vim dançar com você porque falaram que você é ótima. Foi a pior coisa, porque eu não sabia o que fazer com ele. Eu não sabia, porque eu só via o que ele não podia fazer. Aí eu falei, então vamos fazer. Eu olhava para aquele corpo e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, então tá. Deu uma risada assim, coloquei a música e falei, vamos. Aí eu falei, não vou falar andar. Aí ele já começou a me dar lição, sem dizer uma palavra. Eu falei, não vou falar andar, vou falar deslocar. Eu falei, vamos deslocar no espaço. As pessoas olharam para mim, começaram a caminhar e ele arrasou, entrou na sala, atravessou de um lado para outro. Eu falei, isso. E eu olhava para ele, e aí foi a segunda lição. Eu comecei a olhar para ele. Porque perceber, se você olha, se você olha, não é que você já vem com o rótulo, você olha, você quer ver.
Aí eu vi que ele foi até a parede e a cadeira dele deu ré. Ele jogou a traseira da cadeira e virou. Eu falei, e eu só falei para deslocar. Aí eu falei, desloca para frente e para trás. À medida que o Felipe ia me ensinando como eu deveria fazer. Quer dizer, o Felipe apareceu na minha vida e ali começava o sentir. E o sentir tem um nome grande, porque o objetivo dele, o ideal dele e a missão dele também é grande. É o sentir de dentro para fora ou um olhar curioso de fora para dentro. Eu entendo que esse nome diz sobre acesso, né? O sentir de dentro para fora, só o jeito que eu sinto é único. É diferente do seu jeito de sentir, Márcia. Mas o meu sentir único, se você quiser perceber, o seu olhar de fora para dentro pode se conectar com o meu sentir. E eu com o seu. E isso não tem a ver com corpos parecidos, e sim corpos singulares. E aí está o sentir com 14 anos. A gente tem pessoas com diferentes idades, com diferentes potenciais. O público-alvo, teoricamente, são pessoas com deficiência, mas eles são tão eficientes, Márcia, que eles mudaram minha vida, gente. Eu percebi o quão deficiente eu era no meu olhar. Meu olhar era preconceituoso. Então, quando eu falar do preconceito do outro, eu estou falando do meu. Do nosso, né? Porque é desse lugar, né? E eles foram primeiro me trazendo... quando a gente fala, somos os primeiros a ouvir, né? Escutar, né? Perfeito. Então, o sentir está aí, maravilhoso. A gente dança uma vez por semana. A princípio, o público-alvo era só as pessoas com deficiência, mas depois não dá para você não trabalhar, trabalhar e deixar uma pessoa, a família lá do lado. Então, as famílias dançam, aí tem roda de conversa, a gente depois ensaia, depois se apresenta um para o outro para exercitar essa apreciação estética. É um brinde à beleza, é um brinde à saúde, é um brinde à alegria. Não tem uma aula que eu chegue no sentir que eu não saia mais feliz. Eu até me emociono. Eles literalmente a corporeidade em ação. A flor da pele. Eu nunca ia saber o quanto me faltava aprender se eu tivesse fechado a porta naquele dia. Uau. Sensacional. Eles me ensinaram, eles e elas me ensinaram e ensinam todas as semanas a ser uma pessoa que consiga perceber mais os potenciais das outras e tentar não rotular. Eu vejo muita beleza naquele grupo. Eu me emociono porque eu amo demais aquele grupo.